A história de fé de Pedro da fragilidade à rocha. Imagine um homem comum, um pescador da Galileia, acostumado às redes, ao mar e às noites de trabalho duro. Seu nome era Simão, mas ele ficaria conhecido para sempre como Pedro, a pedra sobre a qual Jesus construiria sua igreja. Mas como esse homem simples, cheio de falhas e medos, se tornou um dos pilares da fé cristã? Essa é uma jornada de altos e baixos, de quedas e restaurações. O chamado deixando as redes para seguir Jesus. Pedro estava em seu dia normal, pescando no mar da Galileia, quando Jesus apareceu e disse: "Segue-me, e eu farei de ti pescador de homens." Mateus 4:19. Algo naquelas palavras tocou seu coração. Ele deixou as redes, o barco e sua vida antiga para trás. Mas Pedro ainda não sabia que sua jornada seria cheia de desafios que testariam sua fé. Caminhando sobre as águas, fé e dúvida. Um dos momentos mais dramáticos da vida de Pedro aconteceu em meio a uma tempestade. Jesus apareceu andando sobre as águas, e Pedro, cheio de coragem, disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas." Mateus 14:28. Ele deu alguns passos, mas, ao sentir o vento forte, duvidou e começou a afundar. Jesus o salvou, dizendo: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Esse momento mostra que Pedro tinha coragem, mas sua fé ainda era frágil. A confissão de fé: "Ó, tu és o Cristo." Pedro teve um momento de revelação quando Jesus perguntou aos discípulos: "Quem dizeis que eu sou?" Pedro respondeu: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." Mateus 16:16. Jesus então o chamou de Pedro, que significa pedra, e disse que sobre essa revelação ele edificaria a sua igreja. Mas, mesmo com essa declaração poderosa, Pedro ainda não entendia plenamente o plano de Deus. A queda, a negação de Pedro. No momento mais sombrio de sua vida, Pedro falhou. Quando Jesus foi preso, Pedro seguiu de longe, mas, ao ser confrontado, negou conhecer Jesus 3 vezes. Quando o galo cantou, Pedro lembrou-se das palavras de Jesus e chorou amargamente. Lucas 22:54-62. Esse momento de fraqueza mostra que Pedro, apesar de seu amor por Jesus, ainda era humano e falível. A restauração: "Apacenta as minhas ovelhas." Após a ressurreição, Jesus encontrou Pedro novamente. Em um momento emocionante à beira do mar, Jesus perguntou 3 vezes: "Pedro, tu me amas?" E, a cada resposta de Pedro, Jesus disse: "Apacenta as minhas ovelhas." João 21:15-17. Esse foi o momento de restauração de Pedro. Suas falhas foram perdoadas, e ele foi comissionado para liderar o Pentecostes. Pedro, o pregador corajoso. No dia de Pentecostes, Pedro foi transformado pelo Espírito Santo. Ele, que antes negou Jesus, agora pregava corajosamente para milhares, dizendo: "Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados." Atos 2:38. Naquele dia, cerca de 3.000 pessoas se converteram. Pedro havia se tornado a rocha que Jesus prometeu. O legado de Pedro: fé até o fim. Pedro continuou a espalhar o Evangelho, enfrentando perseguições e prisões. Segundo a tradição, ele foi crucificado de cabeça para baixo, por se considerar indigno de morrer como Jesus. Sua fé, que começou frágil, tornou-se inabalável. Reflexão para o vídeo. A história de Pedro nos mostra que a fé não é sobre ser perfeito, mas sobre confiar em Deus mesmo em meio às nossas falhas. Pedro era impulsivo, duvidou, negou Jesus, mas foi restaurado e usado poderosamente. Sua vida é um lembrete de que Deus não desiste de nós, mesmo quando falhamos. Que tal encerrar o vídeo com uma pergunta para os espectadores: e você? Está disposto a confiar em Deus, mesmo quando a vida parece uma tempestade? Gostou desse conteúdo? Deixe seu comentário, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa dessa mensagem de esperança.